como está na página 51 aí, a média de idade, de 18 a 34 anos, o prejuízo não é só a vida. Eu acho que a vida, por mais importância que ela tem, é mais para a família do que para o governo. Para o governo é que se para de produzir. Você para de produzir dinheiro para o Estado, você agora passa a receber. Então, acaba ficando pesado. O que você vai ver é um prejuízo, ou seja, parou de produzir e agora volta a receber. O Estado se preocupa com isso, porque você pagava impostos, você produzia renda. Hoje não, hoje você só depende do Estado. O Estado um todo, o governo federal, o Estado, o município, alguma coisa assim. A seguradora tem que indenizar, um monte de coisa tem que acontecer. Então, esse lance aqui da morte com 18 a 34 anos significa no auge da sua capacidade produtiva, você ou vai para a cadeira de roda, ou morre. E aí você entra numa estatística negativa para o Estado. Você quando vai dirigir, o seu objetivo é dirigir com o objetivo de não causar acidente. Independente da chuva, do vento, da neblina, das condições adversas, das atitudes erradas de outros condutores, pedestres, animal na via, porque tudo isso você sabe que vai estar lá. Uma hora ou outra você vai ter isso na via. Então você não pode dar esse mole de deixar isso te pegar. Ou seja, eu falo o seguinte, a gente não pode dar mole de escorregar na mesma casca de banana 2 vezes. Uma hora você escorrega, na próxima não pode. Eu tive um aluno que ele perdeu na prova, porque ele, na mesma prova de baliza, ele não precisava ter perdido não, estava pronto para passar. Na mesma prova de baliza, ele saiu de dentro da baliza para fora da baliza, deixou o freio de mão puxado. Quando ele foi fazer a outra manobra para sair lá na frente, ele deixou o freio de mão puxado. Se eu errar numa coisa agora, eu não erro nada de novo, vou errar em outra, naquela ali eu não erro de novo. Meu jeito. Errar 2 vezes na mesma coisa, na mesma prova, teve um que perdeu 4 vezes a prova. Motivo, freio de mão. Ele falou que ia fazer um abaixo-assinado para tirar o freio de mão dos carros. Só serve para ele reprovar. Fazer o quê? 4 provas. 4 provas. Então, o que a gente precisa é pensar, vou errar de novo, vou cair de novo na mesma casca de banana? Não, não é possível. Eu não posso me enganar tanto 2 vezes. O que eu preciso fazer, né? Pensar, me programar, fazer direito, conversar com o meu instrutor todos os dias, como é que eu estou indo, como é que eu não estou. Se precisar fazer aula extra, de 2 até 10 pelo menos. De 2 no mínimo até 10. Você vai escolher quanto ele vai fazer. Eu falei 10 porque também, eu acho que se a pessoa chegar com 20, precisando de mais 20, faltou alguma coisa aí. Uma reprovação no prático, no teórico é R$136. Você paga o Duda, faz a prova de novo. Mas no prático,
tem aluguel de carro, que a autoescola se compromete com você até o dia da prova prática. Você pagou até lá. Se você reprovar, você tem que pagar tudo que você gastar a partir daí. Aí você paga o aluguel do carro, você paga treino extra, pelo menos 2, e o Duda. Vai a quase R$800 uma reprovação. 800. Aí eu te pergunto, é melhor você conversar com o seu instrutor todos os dias, no dia que terminar a última aula, perguntar para ele, seja franco comigo, posso me inscrever para a prova? Pode que você passa. Se ele falar pode que você passa, até o dia da prova prática, eu aconselho que você agende 2 aulas extras, para você relembrar, para qualquer aluno, 2 no dia anterior ou 1 no dia da prova. Lembrando que no dia da prova, 1 pode ser o mesmo preço de 2, que é mais caro no dia da prova. E é 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, que a prova, né, o Detran chega às 7 na área de exame. E aí você faz aquele treino para relembrar. Mesmo assim eu ainda indico. Mas, em se tratando de aula extra, é mais barato 10 aulas extras do que a reprovação. Tanto em número, quanto no aproveitamento que você vai ter para você. Porque se você pagar R$800 na reprovação, eu estou arredondando os valores, para você vão ser só 2 aulas extras. Se você pagar 10 aulas são suas. Então, entre ter que pagar aula extra e pagar reprovação, aula extra. Que aula extra pode ser 2, 4, 6, 8, 10, não precisa ser as 10 de uma vez. Mas mesmo assim, 10 é mais barato do que a reprovação. Conversa com o tutor, vê onde está errando. Para de pensar, responde, só quando ele falar, faz. Faz assim, faz. É assim, faz. Esquece a internet, não procura internet, não conversa com ninguém, faz. Não tente ir para a área de exame com o carro de ninguém, porque você vai dirigir um carro, depois no dia da prova você vai dirigir outro. Faz dessa forma. Você e o seu instrutor. E se ele falar precisa, você faz. Se ele falar que não precisa, fica tudo bem. Eu digo, para a véspera da prova, eu aconselho fazer uma aula extra, simulado, de prova. Para fazer aquela relembrada para não esquecer nada. Isso eu aconselho. Quando a gente tinha prova, que 5 dias depois às vezes dava para fazer, o que a gente fazia? Você está pronto, terminou o teórico, não quer fazer a prova, terminou o teórico, passou, não quer fazer a prova prática agora. Beleza, você já está apto para a prova. Como eu sabia que ia ter um aluno que ia acabar 5 dias antes da prova, eu botava você na prova. Quando ele acabava, eu ia lá e trocava o nome. Aí ele entrava com 5 dias terminado, às vezes dava para fazer prova. Mas mesmo assim, eu indicava fazer uma aula extra. Mesmo assim. Porque você esquece, você fica nervoso, então é melhor você fazer. Agora, não significa que todos vão chegar no final e vão precisar fazer nada extra, não. E tem gente que não faz aula extra e passa. Tá seguro? Vai. Eu indico porque é mais tranquilo. Mas não é obrigatório. O obrigatório é você cumprir o seu papel até o final e passar. Com você mesmo. Obrigatório com você mesmo. Com mais ninguém. Mas, se puder, faça uma aula extra. Se puder. Bom, vamos voltar para cá agora. Dirigir com o objetivo de não causar acidente. E é daqui para ali. Onde eu vou de carro agora? Vou no shopping, em São Gonçalo. Você tem que saber o caminho que vai fazer. O tempo está nublado, e se chover? Qual o caminho que eu faço? Puto, mas qual a diferença de chovendo e não chovendo? Aquele caminho do shopping alaga quase todo. Se você não souber o caminho de passar, você vai ficar alagado. Está chovendo, eu preciso ir lá buscar uma pessoa. Por onde eu vou? Tenho que saber que no meio do caminho eu vou pegar alagamento. São Gonçalo, nessa chuvarada que deu, né, que a programação era 10, 15 milímetros todo dia até sábado e 50 milímetros no sábado. Acabou que não choveu no sábado, a chuva foi para São Paulo, arrebentou com São Paulo, e na terça de São Gonçalo acabou com São Gonçalo. Uma das ruas que arrebentou é a rua que a Isabelle mora, a aluna nossa aqui, ali perto do Boa Sul. Você quando vai para Boa Vista, que pega aquela rua do Boa Sul para Boa Vista, ali tem um rio. O rio encheu, fez uma ruaça naquela região. O ônibus não estava passando. Você vai para o shopping por ali? Não pode. Você tem que escolher um caminho para ir. Mas mesmo que você passe pelo outro lado, aquele caminho da Boa Vista para o shopping, no meio do caminho, perto de uma praça ali, antes de chegar
na saída, na entrada de Niterói Marília, alaga. Eu tenho que ir lá, como é que eu faço? Você vai ter que ir, mas você vai ter que escolher o melhor caminho. Califórnia, Boa Vista e Boa Sul não vai ser bom. Talvez indo por aqui, Mutuá, BR, voltar pelo mesmo caminho. Mas alaga. Quanto mais para baixo, mais alaga. Você vai ter problema no meio no centro de São Gonçalo, em frente à delegacia, em frente à loja 3B ali, né? 3B, né? Na entrada do Boa Sul. Na entrada do Boa Sul, ali alaga. Lá no Camarão alaga. Alaga num monte de lugar. Pelo Pôr da Pedra, eu de fato pelo Pôr da Pedra não sei te dizer, entrando ali no antigo Roger. Pode ser que lá na frente, depois onde tinha a festa da TN, aquele do Cristo, aquele condomínio que tem um Cristo ali, pode ser que ali alague ali uma baixada. Um monte de lugar alaga. Você precisa saber os caminhos por isso. Você precisa saber caminho por causa de segurança. Qual o caminho mais seguro para ir para o shopping? Você precisa saber. Uma coisa eu tenho certeza, esse caminho da Boa Vista não é, a gente passa, mas não é. Eu tenho uma amiga que ela mora na rua do posto BR. Tem um posto BR ali na Boa Vista, ela mora naquela rua. Um dia para entrar na rua dela, eu falei, vou entrar por aqui no meio do caminho e viro à esquerda. Dei de cara com a barricada. Passou desse caminho um pouquinho mais, tem a rua Lodial. Lodial é antigo, eu era criança, Lodial já era Lodial. Então, ali não é um caminho seguro. Para a esquerda na Boa Vista, no alto, também não é problema. Tem, pô, aquele é o Rio, é o mesmo Rio. É o mesmo Rio. No dia da última chuvarada que teve, alagou aqui perto da delegacia, de lá de perto do condomínio que tem saído do Mutuá, até quase aqui na antiga linha do trem. Parou, não dava para passar a pé. Entrou água em todos os comércios ali. Sorveteria hoje que tem ali, entrou lá no fundo da loja. Alagou tudo. Eu não consegui sair do Mutuá para pegar minha filha no centro. Ela veio a pé da Madama até o Zé Garoto. Conseguiu pegar o ônibus 40 para entrar para o Mutuá. O ônibus deu a volta pelo bombeiro, não foi pelo caminho normal, que aqui no Mauá também estava alagado. Saiu pela São Miguel, eu peguei ela no ponto do ônibus, eu peguei ela a pé. Ela que chegou, eu não consegui sair. Estava alagado na São Miguel, na Califórnia e na saída do Mutuá. Talvez, se eu tivesse subido a rua que sai na Estrada do Norte, que tem aquela planificação Pepperoni, pode ser que eu tivesse conseguido alguma coisa. Mas perto do Mauá eu sei que estava alagado. Mas olha a volta que eu ia ter que dar, eu estava a pé, eu ia ter que ir na Estrada do Norte para depois ir para a Estrada do Mutuá. Aquela descida da lá embaixo alaga tudo também. Eu sei que alagou perto do Mauá, então de repente foi isso. Então você precisa saber os caminhos que vai andar. O checklist eu não quero causar acidente, eu tenho problema com segurança, eu tenho problema com alagamento, coisas desse tipo. Eu preciso eu preciso traçar uma rota correta, mesmo para ir daqui para ali, porque daqui para ali tem problema. Não tem jeito. A gente tem problema com a hora de chegar em casa, dependendo de onde mora. Você vai sair de madrugada, chegar muito tarde. A gente tem que saber disso. Bom, esse tipo de direção, que é defensiva, tem como principal finalidade mostrar que, além de você, existem outros condutores e pedestres que também exigem cuidado. É claro, você não está sozinho na via. O problema é que a gente senta no carro e acha que está sozinho, porque a gente está sozinho dentro do carro, mas do lado de fora tem um monte de gente. Imagina às 6 horas da manhã aqui no centro de São Gonçalo, quantas pessoas tem na travessia do sinal? 1, 2 ônibus parados, 3 ônibus parados, 4 ônibus parados, lotados. Gente atravessando, carro passando, moto. Faz caso você parar no sinal com 500 pessoas. Você só está vendo você dentro do carro, mas tem um monte de gente. E esse tipo de espaço que você também faz parte é coletivo. E o objetivo é não causar acidente. Bom, direção defensiva pode ser dividida em preventiva e corretiva. Bom, a corretiva, eu não sei se ele é muito defensiva não. Que a corretiva você corrige depois que já aconteceu. Mas vamos lá. Preventiva, atitude permanente do motorista para evitar acidente. Ok. Acabei de falar de uma atitude preventiva. Estou indo para o shopping. Qual o caminho que eu vou fazer? Corretiva é a atitude que o motorista deverá adotar ao se defrontar com a possibilidade de acidente, corrigindo situações não previstas. Aconteceu de repente.
eu me desviei. Você falou do cachorro. Apareceu um animal na via, eu desviei. Eu corrigi? Sim, corrigi. Não aconteceu nada? Beleza. Mas eu posso corrigir mesmo quando acontece. Da outra vez não vai acontecer de novo. É o caso da casca de banana. Eu não vou escorregar na mesma casca de banana 2 vezes. Não tem como. Tem uma questão de prova que usa esse texto quase que na íntegra. O condutor defensivo é aquele que preserva a sua vida e a de todos que estão à sua volta, por meio do emprego racional e sensato dos conhecimentos técnicos de uma postura na condução do veículo, procurando evitar acidentes. Dirigir defensivamente significa completar o percurso sem desrespeito às normas e às regras de trânsito. Bom, eu falo que direção defensiva é um comportamento, é uma atitude, não é uma regra. A pessoa que está acostumada a fazer a coisa errada, dificilmente ela faz a certa. Ela tenta, mas fica difícil ela fazer. Ela está sempre sendo atraída para aquilo. É igual quando a pessoa não está bebendo ou está tomando remédio, que a pessoa brinca, não, tira esse copo perto de mim, não sei o quê, aí a pessoa se afasta de brincadeira, é isso. Quando você está acostumado a fazer a coisa errada, você faz, uma hora vai fazer de novo. Vou dar um exemplo de mim. Saí de casa no domingo para ir no mercado lá no Ponto Velho fazer compra, quis ir lá no supermercado de lá. Peguei o carro e fui. Na volta, eu fiz um trato comigo mesmo. Domingo, centro de cidade, trânsito parado. Falei assim, eu vou aproveitar e vou fazer um teste. Não vou passar em sinal nenhum, vou ficar em todos. Fechou, pá. E assim eu fiz. Vim embora. O nego parava, buzinava, me xingava, eu estou parado no sinal, fazendo o que tem que ser feito. Aí saí desse último sinal aqui, que eu ainda cheguei a parar aqui no centro, fui. Quando cheguei lá no Mauá, para virar para a esquerda para o Mutuá, o sinal fechou. Eu só lembrei do sinal depois que eu peguei a reta no Mutuá. Falei, caramba, eu me programei para não avançar o sinal. Tudo bem, mas eu me programei para parar, eu teria que ter parado. Caramba, passei no sinal. Falei, é exatamente esse o problema. Se você não cria o hábito, já era. Eu transportei um passageiro brasileiro que morava em Portugal. Se aposentou lá. Ele trabalhava numa empresa e ele viajava pelo mundo trabalhando. Decidiu se aposentar e morar em Portugal. Beleza. Ele estava falando sobre isso, o assunto era esse, ele ainda falou assim, você já foram uns 5 sinais aí, eram 11 e pouca da noite vindo da Barra. E onde a gente estava, Tijuca, Grajaú, Jacarepaguá, que é uma estrada perigosíssima, falei, cara, provavelmente eu vou furar outros. Não, eu não estou reclamando não, tudo bem, é mais ou menos isso mesmo. Agora eu vou falar, ele falou assim, em Portugal, seja a hora que for, eu paro no sinal, pode ser de madrugada. É o 5º país mais seguro do mundo. Está explicado, mas tem uma coisa chamada cultura. Eu podia ser o primeiro país mais seguro do mundo. Mas por que eu vou parar no sinal? Meu pensamento é brasileiro. Aqui na frente da Marisa, 3 horas da manhã. País mais seguro do mundo. Porque se eu for falar hoje, eu sei a resposta, mas o país mais seguro do mundo é o Brasil. São Gonçalo é o município mais seguro do Brasil. Beleza. Para que eu vou parar 3 horas da manhã no sinal aqui? Tem ninguém para atravessar. Esse é o pensamento que a gente tem, a cultura. Eu tenho um vídeo aqui que ele tem 73 anos. O Walt Disney, um desenho falando sobre trânsito para criança. Se você olhar a imagem, você vai concordar, porque está escrito 1950 no desenho. O cara reclama do sinal, dizendo que são 30 segundos perdidos da vida dele, há 70 anos atrás, 73 anos atrás. Ou seja, esse molde sinal merece um ajuste. Porque se há 73 anos nos Estados Unidos, o Walt Disney coloca que já existia motorista que reclamava disso, tem alguma coisa errada com o sinal precisa ser revisto. Tem mais agente do que sinal, porque o que você vê é, quando tem um agente no sinal, o cara apita, e o cara já sabe o tempo, de tanto ele ficar ali, ele já sabe quanto tempo ele vai apitar de novo. Ele apita, o sinal abre. O sinal fecha, pipa. Pipa, pipa. Só fica esperando piscar, acender e apitar. O que ele está fazendo ali? Nada. Bota um áudio, grava um MP3 ali, bota os apitos acontecendo. Para que precisa do guarda?
O guarda teria que estar ali para quando o sinal fechasse, não tem ninguém para atravessar, o cruzamento está vazio, libera o trânsito. Para isso que ele está ali. Fazer o trânsito andar. Mas não é o que acontece. Bom, eu preciso entender que eu estou num meio social, onde tem várias pessoas. Por exemplo, tem 7 pessoas na sala contando comigo. Tem uma no online. Eu tenho uma responsabilidade com vocês. Que tenho com a autoescola. Eu fui contratado para fazer isso aqui. Vocês têm uma responsabilidade com vocês. Mas entre si, um não pode atrapalhar a aula do outro. Como já aconteceu uma vez, o cara estava usando fone de ouvido na sala, o som do fone estava atrapalhando a colega do lado, de tão alto que estava. Não quer assistir a aula? Tudo bem, como eu falei antes de vocês chegarem, eu já estou habilitado. Mas não atrapalha o outro. E isso é respeitar o todo, o coletivo. Tem um momento que na cidadania fala de individualidade. Não existe individualidade no trânsito, é um coletivo. Ah, eu gosto de blusa preta, eu gosto de blusa rosa, eu gosto de blusa de jaqueta azul, e daí? Isso para o trânsito serve de quê? Você tem que ter segurança, dirigir sem causar acidente. Aí tá ok. Respeitar o outro, ser cortês quando necessário, cortesia tem sua hora. Então, acidente de trânsito. Todo evento não premeditado que resulte dano em veículo ou em sua carga, e ou lesões em pessoas e ou animais, em que pelo menos uma das partes esteja em movimento nas vias terrestres ou áreas abertas ao público. Acidente de trânsito. Eu costumo falar que acidente de trânsito não acontece na sala de casa, acontece no trânsito. Em sua maioria, os acidentes de trânsito são evitáveis por um ou ambos os motoristas. A noção que a maioria das pessoas tem de que os acidentes podem ser evitados torna importante a distinção entre as precauções possíveis e razoáveis a serem tomadas por um motorista a fim de evitar acidente. Bom, o acidente pode ser evitável? Todo ele pode ser evitável? Não sei. Tem hora que você não acredita que o motorista vai fazer o que está fazendo, ele faz. Talvez pudesse ser evitado por ele. Mas eu lendo, eu acho que tem acidente que é inevitável. Você fez tudo, mas tem sempre um maluco que faz mais que você. Tem sempre alguém que faz um pouquinho a mais de besteira. Bom. Evitável é aquele que o condutor não faz tudo o que pode ser feito para evitar que o acidente aconteça. Ou seja, ele podia ter sido evitado. Inevitável, ele fez tudo, mas foi impossível evitá-lo. Fim. Estima-se que 90% dos acidentes de trânsito são causados por falha humana. 90% falha humana. Quem é a falha humana no trânsito? Pedestres e condutores. Pode até se falar de passageiro, mas caramba, seres humanos, a maioria, resposta de qual? Pedestre e passageiro. 6% pela condição da via, 4% por falha mecânica. Então, lembrando que a via é planejada, né, projetada, implantada, sinalizada e dada manutenção pelo ser humano. O carro, ele é produzido, vendido, comprado, dirigido e dado manutenção pelo ser humano. Então, 100% falha humana, mas para a prova, esses 100% é da minha parte, 100% não dá não, mas 90% é falha humana. A maioria dos acidentes, questão de prova, causada por pedestres e condutores. O condutor, ele trabalha com negligência quando ele não dá manutenção no veículo e não cuida do seu próprio bem-estar. Imprudência quando ele desrespeita a segurança e as normas de trânsito. Imperícia quando ele não tem habilidade. Fulano entende muito do assunto, fulano é perito, sabe muito. Fulano não sabe nada, fulano é burro. Ninguém chama ele de imperito. Imperito é o contrário de perito, ou seja, ele sabe pouco. Eu gosto de gente que ela ri. Então, negligência, falta de manutenção e cuidado com o motorista.
manutenção com carro e cuidado com motor, imprudência, desrespeito às regras de trânsito e à segurança, imperícia, falta de habilidade, falta de técnica. Tem uma questão que fala que o cara avançou o sinal e não teve condição de se livrar do acidente. O que ele agiu com o que, respectivamente? Avançou o sinal, imprudência. Não teve condição de evitar o acidente, imperícia. Bom, atraso, tem na sequência tem um texto falando sobre abuso com o veículo, testar o veículo, levar o veículo à prova pode dar errado. Exemplo dos caminhões que nós vimos, o pessoal fazendo uma curva mais rápida, jogou o caminhão no chão, tombou o caminhão. Infração, atraso de horário. Se você vai para um local longe com um horário marcado, sai uma hora antes. Eu postei no grupo aí uma carreta que bateu, que a traseira fechou o meio da pista e a cabine bateu no barranco, acabou com a via. Foram mais de 3 horas para esperar tirar a carreta. A gente foi, a viagem para trabalho, a gente saiu na hora do almoço. A gente ia começar às 9 e começou o trabalho às 11, por causa desse acidente. Até chegar, hotel, comer, não sei o que, se arrumar, teve que começar o trabalho às 11. Tudo porque um carro só deu 3 horas de atraso pra gente. Exatamente, ali não teve aquilo ali. E era véspera de feriado também, né? Nessa acho que foi véspera de feriado. Não, eu sei, mas foi antes dessa que causou um problemaço em São Gonçalo, porque caiu na BR, e eu lembro que o pessoal estava preocupado. Era uma época que tinha um feriado no meio aí na história, porque o pessoal ficou engarrafado em Vitória Marília. Engarrafamento do volume do feriado mais o barranco. Quando você sai atrasado, você recupera no acelerador, tenta recuperar no acelerador. É a hora que você descarta algumas possibilidades e passa pensando só no atraso. Aí já era. Pode dar errado. Página 52. 5 elementos da direção defensiva. Na prova tem uma pergunta que cai uniformidade. Uniformidade não faz parte da direção defensiva. Conhecimento, conhecer o carro que tem, conhecer as regras de trânsito, conhecer tudo que seu carro pode render. Fala. Olha só. Se você disser para mim assim, por exemplo, o Douglas anda de moto, o Samuel já anda, o Lucas já anda, beleza, já estão na pista fazendo. Agora, se você não dirige, continua do jeito que está. Se você já dirigisse, ia ter só que corrigir algumas falhas que eles vão ter para a prova. Mas... mais ou menos, mais ou menos. Com certeza acontece, mas é mais... Porque quando você já sabe... Eu, por exemplo, gosto quando a pessoa já sabe dirigir. Fica mais fácil. Fica mais fácil quando ela sabe dirigir, porque eu tenho que ensinar menos coisas. Mas ensino a baliza e depois já levo ela para a área de exame. E aí na área de exame eu vou lá cortando os erros. Mas não é uma coisa muito fácil, realmente, né? Tem que tomar cuidado.
Quando a pessoa não abre mão dos vícios, quando ela tem vício de estimação, fica difícil. Fica muito difícil, não fica pouco não. Bom, a pessoa que tem muito mau hábito, de fato é. Mas nem todo mundo tem muito mau hábito, não. Agora, tem aluno que nunca dirigiu que tem mau hábito de quem já dirigiu. Como eu já falei aqui, de tanto ver a outra pessoa dirigindo, faz a mesma coisa. Tem aluno que faz parecido com ônibus. Vai fazer a curva, abre para fazer a curva. De tanto andar de ônibus, ela acha que é aquilo que é o certo. É, pô. Talvez, ué, talvez. Talvez não faça porque eu falei. Exatamente. Eu tive um aluno, eu dei aula para ele no domingo. Bom, vamos lá. Ele, para mim, mostrou que sabia dirigir. Na primeira aula. Eu fiz 50 minutos mais ou menos apresentando o carro. E aí depois eu vi que ele dirigia. Quando eu botei ele para dirigir no carro, ele dirigia. Você já dirige? Ele não. Não, você não está dirigindo? Como é que você dirige? Aí ele falou para mim assim, não, nunca dirigi não. Eu falei, então tá bom. De qualquer jeito, dei 2 voltas na área que eu levava as pessoas que não tinham experiência. E aí levei ele para de exame no primeiro dia. Eu costumava levar o aluno para de exame com 10 aulas. Até a 8ª eu ensinava ele a dirigir, 9ª e 10ª eu ensinava a baliza, 11ª até 20 na área de exame. Beleza. Fui para a área de exame desde o primeiro dia com ele. Área de exame. Área de exame é onde você vai treinar quando você já está apto a estar lá para fazer baliza e conhecer o percurso. Você não vai no primeiro dia. Você vai no primeiro dia para conhecer você, como você dirige, a gente anda por aqui, conhece os caminhos. Aí depois, você já está pronto para dirigir. A gente para no local à parte, bota a baliza, você aprende a fazer a baliza, aprendeu? Beleza. Na outra aula, você vai para a área de exame. E na área de exame você vai fazer o percurso de prova, você vai botar em prática o que aprendeu, mais a baliza e vai treinar lá. Esse aluno eu peguei ele desde o primeiro dia e botei ele na área de exame. Que é exatamente como é na prova de área de exame. Ah, você conseguiu Exatamente descobrir como o que é. ele já tinha. De tanto ver. Exatamente do jeito que é no dia da prova, né? Área de exame é exatamente o mesmo local. Vai fazer o mesmo local, o mesmo percurso, tudo igual. Não vai ter erro. Então, eu fazia desse jeito. Passou em um dia dele. Posso contar? Reprovou na primeira prova. Certeza do sucesso. Ah, sim. Só certeza do sucesso, mas ele sabia dirigir de olhar. Então, Meu esposo ficou perguntando comigo, depois que ele tentou me ensinar, falou, você não tem pé de dirigir, você não vai fazer dirigir, não. Você está dirigindo, eu estou olhando qualquer outra coisa na rua. o carona presta atenção em quase nada, nem no trânsito para ajudar ele presta. Quando eu era nova, assim, eu morava com meus pais ainda, eu era doida pra aprender a dirigir, nem tinha vontade. Mas meu pai, eu acho que na ignorância dele, não sei, ele não me ensinou de jeito nenhum, porque ele dirige caminhão, né? Ele queria ensinar meu irmão, só que meu irmão não queria aprender de jeito nenhum. Eu falei, pai, me ensina a menina. Eu aprendi olhando ele, a questão do câmbio. Onde fica a exposição da marcha, eu aprendi olhando. Seu pai tem quantos anos? Meu pai tem 50. O que acontece? O que eu vou falar não é eu não estou certo no que eu estou falando, não. Quando parecer que eu estou falando uma coisa que possa até agredir seu sentimento. Mas eu tive uma aluna casada com 2 filhos, um menor de idade, menino, e uma maior de idade, menina. O pai pegava o menino, que era menor de idade para ensinar a dirigir, e ensinava o menino de 18. É mais ou menos por aí, tá? Eu já dei aula para várias alunas casadas que ouviram que não iam aprender. Algumas delas, inclusive, falaram que estavam fazendo uma autoescola e só ia depois mostrar a carteira quando passasse. Isso acontece, infelizmente.
Então, isso acontece muito. Eu não tenho problema nenhum. Eu quero, inclusive, habilitar minha filha. Até esqueço, eu tenho que falar com a Raquel, né, porque eu estou aqui há pouco tempo. Eu quero que ela sente aqui comigo, mas também quero, na prática, pegar o carro para dar aula para ela. Eu quero, não tem problema nenhum. Só que eu aprendi numa outra época. Eu hoje não boto ela na rua para ensinar. É meu jeito de ser e minha profissão. Eu sei que está errado. Se eu levo uma multa, se eu passo por um problema, sou instrutor de trânsito. É crime de trânsito entrar emprestar o carro a quem não sabe dirigir. A quem não tem habilitação, aliás. Quem não sabe dirigir tem um monte aí não. E tem habilitação. Eu falo outra coisa. Os condutores da minha idade, não é porque eles têm esse tempo todo de carteira que eles sabem dirigir, não. Porque vocês vão sair daqui com muito mais informação do que alguns condutores que têm 50 anos de volante. Por quê? Eles nunca aprenderam na escola. Muitos deles compraram a carteira. O que eles aprenderam na via, eles acham que é a pura verdade, às vezes não é. O profissional como caminhoneiro, às vezes ele precisa aprender um pouco mais, o motorista de ônibus, mas o motorista normal de carro aí de passeio, não sabe um monte de coisa que agora vocês sabem. Tem um monte de coisa que eu aprendi dando aula, gente, pesquisando para dar aula para vocês, eu não sabia. Tem coisa que se você falar é até perigoso, principalmente as mulheres, chegam em casa, o marido faz uma coisa, isso aí está errado. Quem disse que está errado? Meu instrutor. Falei, daqui a pouco alguém me pega aqui na frente. Por quê? Porque na verdade tá, mas para ele foi certo a vida toda. Como para mim foi certo a vida toda, um monte de coisa. Então, se habilita, zoa seu pai, vamos dar uma volta. Ele não sabe o que está fazendo. Perfeito. Quem foi me ensinar agora, depois de 20 e tantos anos, eu tenho 28 anos, meu esposo que foi me ensinar alguma coisa, mas eu não sou muito menor. Não, tudo bem, olha só. Se você aprende a dirigir, vem pra cá, fica mais fácil? Fica. O problema é que quem te ensina vira uma referência para você. Pai, irmão, já dirige, você, caramba, eu quero isso, eu quero um dia ser igual a ele. Você vem pegar o carro, fazer acontecer, você acha que está tudo certo. Ó, o Leandro botou o carro aqui na frente hoje, com uma aluna. Eu perguntei para ele, cara, você não liga certo para entrar com o carro na vaga, não, para zoar ele? Não, mas, não mais o quê? Você não está entrando na vaga, não tem que ligar certo? Mas tem que ligar. Ou é só o aluno que tem que aprender? Eu zoei ele. Então, a gente precisa prestar atenção, realizar o nosso sonho, aprender, mas cuidado, quem te ensina, nem sempre te ensina como é. Essa história de autoescola vai acabar, um cara habilitado há 3 anos vai poder ensinar? Não. Uma das maiores reclamações que a gente tem é que dentro da família não se consegue. Que o marido não quer ensinar a esposa, que o marido não ensina o filho, ensina o filho, não ensina a filha. Como é que esse cara vai ensinar alguém a dirigir? Meu esposo deixar ensinar minha filha, eu ensino ele. Ela conseguiu aprender, ainda é mais fácil fazer. Uma aluna falou o seguinte, de tanto ver fazer, o esposo parou o carro na vaga e subiu. Ela desceu, pegou a chave, foi lá, tirou o carro da vaga e botou na outra. Quando ele chegou, ele ficou desesperado, cadê meu carro, não sei o quê. Ele estava do lado de lá, quem foi que botou? Foi eu. Você é maluca, né? Você quer matar o marido do coração, né? Então, tem gente que aprende olhando. E tem gente que capta o defeito também olhando. Isso é normal. Já peguei vários casos. Você nunca dirigiu? Não? E você inventou isso da onde, então? Ah, mas... Então você viu alguém fazer. Não é possível. Porque você traça aquela pessoa como referência. E aí fica ruim. Tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa eu tenho certeza. As minhas filhas, mesmo antes de ser instrutor, para me traçar como referência, eu procuro fazer o melhor possível sempre. E dando aula, então, agora que eu não dou mole. Pra você ter uma ideia, minha filha sempre trabalhei com resgate, né? Sempre, né? Desde 2004 trabalhei com resgate, me formei em segurança do trabalho, e isso virou uma regra para mim. Além de eu já fazer algumas coisas antes, eu sempre socorri gente na rua, eu sempre sinalizei acidente, eu sempre dei meu jeito, sempre gostei desse tipo de coisa. E minha filha absorveu isso. Um dia a colega dela furou o pneu, o carro dela furou o pneu, ali perto do mercado de Niterói, indo para o shopping pelo terminal. Minha filha desceu, abriu a mala do carro, pegou o triângulo, sinalizou, fez, aconteceu, a menina ficou olhando para a cara dela. Onde você aprendeu isso? Comigo. Fez a coisa certa. Ela foi fazer a sinalização num carro com o pneu furado. Se acontece de um outro carro bater e machucar todo mundo, se dependesse dela, isso não ia acontecer, porque aprendeu comigo. Então tem coisas que você aprende naturalmente.
Mas quando chegar na aula prática, faz de conta que você não sabe nada. O instrutor vai falar, faz dessa forma, tá vendo como é que eu fiz? Faz igual, você faz. Se você fizer do seu jeito e der errado, a culpa é sua. Se fizer do jeito que der errado, é dele, do jeito dele é dele, a culpa é dele. Hoje, alguns de vocês têm até como medir o que está certo e o que está errado por alguma experiência. Eu falo, vocês não são recém-nascidos, vão ser só recém-habilitados. Porém, quando você não tem como avaliar, não tem como pensar. Faz uma vez, faz a segunda, no outro dia, opa, ontem eu fiz assim, hoje eu já fiz assim, pronto, já dá para avaliar. Mas cuidado com eu acho, eu penso, vi na internet. Um instrutor amigo nosso na outra autoescola, o aluno estava com ele já na 16ª aula, faltavam 4 práticas para encerrar. Fabiano, me ensina uma coisa, o quê? Eu estava vendo no YouTube e eu tenho uma coisa para te falar, eu vi uma manobra de baliza que eu acho que vai ser melhor para mim. Ele falou assim, cara, você tem certeza do que você está falando? Você tem 16 aulas treinando dessa forma. Agora faltando 4, você quer mudar a regra do jogo? Bom, se você não reclamar, se você comigo botar a culpa em mim que você foi reprovado, eu te ensino. Mas eu acho que você não deveria fazer. Ah, não, eu acho que vai ser melhor. Fez. Reprovou. Então, cuidado com isso. Seja o mais reativo possível. Mandou, faz, mandou, faz, mandou, faz. Lá na 20ª aula, você já tem condições até de pensar em algumas coisas, criar seu método, de repente vai ter. Mas o importante é fazer como está falando, porque também a gente sabe como o examinador vê a gente, como o examinador vê o aluno. Uma coisa que eu falo, se você assustar o examinador, não precisa fazer nada de errado não. Se ele não sentir segurança em você, uma atitude que nem vai ser um erro, pode ser que ele pontue você. Que ele não aceite alguma coisa, que ele não seja legal com você, porque ele tem examinador que fala, deixa passar. Tem examinador que fala assim, não, já vi que você sabe dirigir, eu vou aprovar você. Fez isso com uma aluna nossa uma vez. Porque ela foi chegando no cruzamento, já foi jogando ponto morto, não é assim que se chega. Você chega na marcha que está, para o carro, freio e embreagem, ponto morto. Ou primeira, pode deixar em primeira, e fica olhando para sair. Ela já foi jogando ponto morto para parar, que todo mundo faz. A maioria faz. Ele falou assim, isso aí te reprovaria, tá? Mas pelo que eu vi você já dirige, então eu vou te aprovar. Já teve examinador que saltou do carro e falou assim, Guto, eu tentei de tudo, até ensinar eu tentei, mas não consegui, ela estava muito nervosa, não teve como, reprovou. Sim. Se for só maracujá, tudo bem. Você está acostumado a tomar maracujá? Porque o que acontece? Você pode tomar maracujá, aconteceu comigo uma vez isso. Estava eu e minha namorada na minha casa, estava na sala, a gente jantou, cada um fez suco de maracujá daquele em Biara. Eu fiz o suco para a gente beber, porque ela gosta. 3 horas da manhã, acordamos. Nós fizemos uma lista do que poderia ter sido, e não pode ter sido outra coisa senão maracujá. Nesse dia, a gente apagou e acordou 3 horas da manhã assim. O que houve? Então, se você não está acostumada, começa a ir tomando agora, para o organismo acostumar. Não está arriscado dar um apagão. Na minha formação de instrutor, o professor falou o seguinte, que um aluno tomou Rivotril. Apagou assim, em cima do volante. É esse tipo de coisa que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, o que eu indico para o aluno? Não é dia de ter conversa de problema. Falar sobre conta, falar sobre fazer DR no dia da prova, não tem esse papo. Esquece esse assunto. Tenha a melhor noite possível, nem que seja dormindo, e de manhã, um bom café da manhã. O que você gosta no café da manhã? Tenta ter. Ah, eu estou de dieta, não estou comendo algumas coisas. Se não for uma coisa que vai dar uma diarreia com gordura, come, pô. Sai da dieta naquele dia. Vai rindo. Vai com açúcar borbulhando na mente, vai tranquilo. Exatamente, exatamente. Lá na prova tem um coroa que ele bota a barraca que tem um suco de maracujá maravilhoso. Mas toma um café da manhã diferente. Minha filha passou, foi aprovada no Enem, não sei o quê. Eu fiz um café da manhã diferente. O café da manhã tinha até pizza. Fiz um monte de coisa no café da manhã. Então, esse tipo de coisa,
Não pense você que isso não existe não, que no sul do Café Colonial tu vai ver coisa que você nunca viu. Até cachaça tem. Então, faça da noite anterior uma noite descansada. Junte todos os documentos, porque não tem vírgula. Se ele não levar o documento, vai ser reprovado. Não levou, não pode fazer a prova. Identidade ou Renache. E vai bem para lá. Chega com 1 hora antes. Identidade e Renache. Identidade é carteira de trabalho, passaporte, RG, identidade com foto. No Brasil, documento válido em todo o território nacional. Documento de OAB, documento de Conselho Regional de Enfermagem, Medicina, tudo isso pode. Com foto pode, documento com foto. Agora, porque você está sem identidade? Cara, eu sugiro, eu vou falar seriamente, eu sei que isso depende de dinheiro também, não de muita coisa. Mas o agendamento não está tão demorado mais assim. Tenta tirar uma segunda via da sua carteira de identidade, sabe por quê? Ah, já? Então vai dar tempo. Vai dar tempo, leva a sua identidade, é melhor? Ele trabalha comigo cancelada dele, porque a identidade estava vencida e ele estava voltando para a carteira de trabalho. Só que aqui mandava a carteira de trabalho da gente quase 3 meses. Aí ele conseguiu. Vai com margem, vai com margem, vai com folga, não se dá mal não. Então, chega 1 hora antes e se você ficar vendo as provas e ver gente perdendo, você olha para os erros para você não cometer. As pessoas ficam olhando, caramba, foi reprovado, acho que você também. Ah, não sei o que, não sei o que, nada. Olha para o que o cara está errando, para que a aluna ou o aluno está errando e não erra aquilo. Sirva aquilo para você de alerta. Porque tem gente que vai para lá e entra em desespero. Ah, não, eu vou reprovar também. Não vai não.